Olá, bom ter você aqui em nosso áudio. Hoje vamos conversar sobre o tema Os Pensamentos de Deus. Eu sou Temístocles Santos e vamos conversar então a respeito deste assunto muito importante para cada um de nós. Isaías 55, 8 e 9 diz o seguinte: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Que lições podemos aprender desses dois versos? Eu penso que, na verdade, são muitas lições, mas eu quero tratar aqui não de todas. Menciono apenas duas lições. A primeira lição é que Deus tem a sua maneira de pensar e tem a sua maneira de agir. Caminhos, aqui nas passagens, significa maneira, modo de agir, modo de atuar. Esta não é uma questão difícil de entender, porque Deus é soberano, completamente autossuficiente em si mesmo, e todos os seus caminhos, maneiras de agir, estão num patamar completamente incompreensível à sabedoria e compreensão humana. Certa vez eu li uma expressão popular que dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. Quero dizer que esta frase está completamente fora da realidade de Deus, segundo o meu entendimento. E isso nem está escrito na Bíblia. Esta não é e nunca foi a maneira de Deus agir, pelo que nós conhecemos, obviamente, nas Escrituras. Ele sempre escreveu certo nas linhas certas. Esta lição não me permite opinar sobre Deus, porque eu mesmo não tenho qualquer capacidade e competência, não só para analisar Deus, como também afirmar como ele age e como ele vai agir. A segunda lição que aprendo é que jamais posso afirmar que Deus está agindo devido a alguma circunstância meio que milagrosa, embora aconteçam fatos inexplicáveis às nossas vidas. Atribuir à ação de Deus toda e qualquer situação é prematuro e é preciso ter cuidado. Não quero afirmar que não temos que agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos. Isto é outra face da moeda que é uma verdade. Quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, não significa que devo agradecer pelo acidente de carro que tirou a vida de um menino, por exemplo, quando seu pai estava dirigindo. Nem dar graças pela chegada da polícia para prender um filho que tentou assaltar um banco. O fato é que temos uma ideia tão mesquinha e medíocre tanto da pessoa de Deus quanto o seu modo de pensar e agir. Estamos tratando da pessoa do Criador. Não podemos ser pretensiosos de crer que sabemos como Deus pensa e como ele age, uma vez que o texto diz que seus pensamentos e seus caminhos são mais altos do que os nossos. Não podemos afirmar que Deus pensa ou que age conforme ele pensou e agiu no passado. Talvez ele tenha outros pensamentos e modo de agir hoje, quem sabe? Temos que ter muito cuidado em afirmar algo que Deus fez ou pensou e perguntar sempre: Deus realmente disse isso? Deus realmente fará isto? É isto que Deus está pensando mesmo? Eu vejo que os pregadores evangélicos usam muito esta frase hoje, abre aspas. É isto que Deus está querendo nos dizer e nos ensinar hoje, fecha aspas. Será mesmo que Deus quer ensinar isso hoje? Pode parecer jocoso dizer isto, mas não faz muito tempo que aprendi com temor e com tremor deixar Deus ser Deus. Um dia estarei perante sua presença para dar conta da minha vida pessoal e quero ser achado digno de ser um filho que aprendeu a andar e a respeitar a natureza de Deus, o seu caráter e o seu amor. Estas duas pequenas lições podem nos ajudar a frear nossas emoções e pseudo-sabedoria a respeito do Criador
nosso Deus e Pai celestial. Que possamos aprender com estas lições ao princípio da obediência, ao princípio da submissão, ao princípio da dependência e sempre, em toda a nossa vida, deixar que Deus seja Deus, deixar que Ele seja o nosso Pai, deixar que Ele nos ensine, nos ensinar o seu caminho, nos ensinar as suas propostas, nos ensinar seu propósito, para que nós possamos andar segundo sempre o seu caráter.